Ó, vamos lá, gente. Deixa eu retomar aqui. Na aula passada, eu coloquei, né, no Moodle aqui, deixa eu ver. Mac P3, aulas. Coloquei PDF de lei dos senos, cossenos, teorema de Pitágoras, que é esse aqui que a gente viu. Não sei se deu tempo de vocês darem uma olhada, porque a aula foi quarta, né? E fizemos alguns exercícios, não sei se deu tempo de vocês darem uma olhada, mas quando vocês tiverem aí um domingo estudando, aí se vocês tiverem dúvida, vocês me falam de algum exercício aí. Mas assim, resumindo, alguém tem alguma coisa para falar aqui desses exercícios? Tá tudo tranquilo? Vocês acham que dá para seguir com a trigonometria aí? Dá para aplicar nos exercícios? Ou ficou bastante dúvida aqui de seno, cosseno, lei dos senos, lei dos cossenos? O que vocês me falam? Eu acho que dá para ir aplicando, professor. Tá. Beleza, porque ó, a primeira aula nossa, que começa mesmo, né, mecânica técnica, é essa daqui. E aí a gente já vai começar a usar a trigonometria. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me perguntando, porque a gente vai usar direto isso. Então, ó, vamos começar. A gente vai precisar aqui de alguns conceitos fundamentais para chegar na parte que a gente quer da mecânica, que é saber calcular os esforços, as reações dos apoios nas estruturas, uma viga, uma estrutura, uma viga que está engastada, que está apoiada, que está sobre um rolete, tá apoiada num pino. A gente vai ter que trabalhar com esforços, com forças. E aí, para a gente começar a falar disso, a gente fez uma revisão de trigonometria. E aqui, ó, só para vocês terem ideia de como são os primeiros exercícios aplicando força, né? Aplicando a grandeza força, a gente vai ter que saber calcular a resultante das forças. Então, um exemplo de um exercício que a gente vai fazer hoje é esse aqui, ó. Eu tenho um parafuso e ele está sujeito a uma força aqui de 200 newtons para cima aqui com 10 graus com relação ao eixo Y e uma força aqui para a direita e para baixo de 300 newtons com 30 graus com relação ao eixo X. E aí ele está falando qual que é a força resultante. Uma pessoa está aplicando uma força para cá, né? Com módulo direção e sentido, a outra pessoa, a segunda pessoa com outra força, qual que é a resultante, né, aplicada, qual que é o esforço resultante nesse parafuso aí. Então, como a gente vai começar a falar de estruturas depois, calcular força, né, esforços, a gente tem que começar nesse assunto aqui, de força resultante. A princípio, duas dimensões, mas também a gente tem três dimensões, né, x, y, z, que aí é um pouco mais complicado, porque tem a outra coordenada, né? E aí, quando a gente quer começar aqui a falar sobre forças, a gente retoma aqui o que a gente viu em metrologia. Grandezas escalares e grandezas vetoriais, que eu só vou passar por cima aqui que a gente já viu. Mas a ideia aqui, ó, de uns conceitos fundamentais que a gente vai utilizar é a adição de vetores. Adição e subtração de vetores. Aí a gente usa a regra do triângulo, regra do paralelogramo, que eu vou mostrar para vocês hoje, decomposição de força, e é por isso que a gente fala de trigonometria, quando eu decomponho força no eixo X, no eixo Y, e equilíbrio de uma partícula em duas dimensões. A gente vai começar a falar sobre isso. Então, como a gente vai falar sobre a grandeza força, eu não sei se vocês lembram, mas a gente tem grandezas escalares e grandezas vetoriais. A força é uma grandeza vetorial, porque ela tem módulo, direção e sentido. Então, quando a gente fala de grandeza escalar, por exemplo, que não é o caso da força, na grandeza escalar eu só preciso falar o valor da medição e a unidade de medida. E assim a gente já entende a informação. O tempo de uma viagem foi 2 horas, a massa desse corpo é 5 quilos, o volume dessa sala é 5 metros cúbicos, o comprimento dessa mesa 2 metros,
Eu falando o valor 2 e a unidade de medida metros, eu já tenho a informação completa, já está caracterizado. Agora, vetorial, que é o caso da força, eu preciso falar além do valor e da unidade de medida, 5 newtons, eu preciso falar a direção e o sentido. Naquela figura que a gente viu ali, a gente tinha uma força com um certo valor, estava a 10 graus do eixo Y. Então, ela tem direção e sentido. Então, eu tenho que falar além do valor, a direção e o sentido. Módulo, direção e sentido. Intensidade, direção e sentido. E aí, força, então, é um vetor. É uma grandeza vetorial. Aí, ó, que ele comenta aqui, a força é caracterizada como uma grandeza vetorial, pois quando se empurra uma peça de um móvel, por exemplo, através do chão, aplica-se na mesma, nessa peça, uma força com intensidade suficiente para mover o móvel e com a direção desejada do movimento. Então, dá para entender que a gente tem o módulo, a direção e o sentido que são importantes. Eu empurro uma mesa da esquerda para a direita com 5 newtons e o Douglas uma força contrária com 10 newtons. A força vai mover para a direção que o Douglas tá empurrando, né? Isso aí seria uma resultante, por exemplo. Eu empurrando com 5 kN para um lado e o Douglas com 10 kN para o outro. Eu vou ter uma resultante aí e o Douglas vai empurrar para a direção que ele, né? Para a direção que ele está empurrando vai acontecer o movimento. Então, é uma grandeza vetorial. A gente pode representar ela ali, ó, com uma seta, né? Aqui no caso ele está mostrando o vetor velocidade. Aqui um vetor força. E aqui ele fala, ó, que geralmente que a gente usa, né? Graficamente, o módulo é o comprimento da seta. Então, todo esse comprimento aqui vai ser o módulo. Então, vamos supor que eu tenho um papel milimetrado. Se eu tenho 5 milímetros, dá 5 quadradinhos. E eu estou falando que cada quadradinho é 1 newton. Se eu desenhar uma setinha com 5, né, de comprimento, vai ser 5 newtons. Aí a seta me dá o sentido, ó. Sentido para a direita. E a direção é relacionada ao ângulo que faz, com a horizontal, com a vertical. Eu tenho que ter algum ângulo para me falar a direção. No caso aí, ela está na direção horizontal, ó. Está em cima do eixo X. Vamos imaginar sempre as coordenadas x, y, né? E aí, então, é isso, né? Pode ser representado por uma seta, graficamente por uma seta. E é o que eu comentei, ó, o comprimento da seta, a direção é o ângulo e o sentido é indicado pela extremidade da seta, que é exatamente o que está aqui atrás. E aí, por exemplo, podemos ter forças com o mesmo sentido, eu puxando um objeto com 5 newtons e a Gabi puxando um objeto com 10 newtons, então esse objeto vai ter uma resultante de 5 mais 10, 15. Ele vai para a nossa mesma direção, para o mesmo sentido com 15. Agora, se eu puxo de um lado com 10 e a Gabi puxa do outro lado com 5, sentidos opostos, a resultante vai para o meu lado aqui, porque eu estou com uma maior força para o lado direito. Né? Então, isso que é adição e subtração de vetores. Ó. No primeiro aqui, eu vou somar F1 com F2. Nesse caso aqui, como um está para a direita e o outro para a esquerda, a resultante é um menos o outro. Os vetores no mesmo sentido e nos sentidos opostos. Aqui, ó, sentidos diferentes. E aí, quando a gente está trabalhando com várias forças envolvidas aí no problema, a gente vai usar conceitos de soma e subtração vetorial. E aí a gente pode resolver utilizando lei dos senos, lei dos cossenos, a gente vai ver o porquê. Mas eu já comentei mais ou menos com vocês, né? Nas aulas passadas aí. O porquê que a gente vai usar a trigonometria. Isso aqui, como a gente já viu, ó, eu vou passar rapidinho. A gente falou da lei dos senos ontem, na quarta. Eu sempre tenho, né, um lado dividido pelo ângulo oposto vai ser igual ao outro lado dividido pelo ângulo oposto, que vai ser igual ao outro lado ainda, dividido pelo ângulo oposto.
Isso é a lei dos senos. Lei dos cossenos, também vimos lá, ó. Azinho ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado menos 2 vezes B vezes C cosseno de alfa. O alfa é o ângulo entre B e C. B quadrado, Azinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado menos 2 vezes A vezes C cosseno de beta. O beta é o ângulo entre A e C. E Czinho ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais Bzinho ao quadrado menos 2AB cosseno de gama. E gama é o ângulo entre A e B. Então a gente vai utilizar aí para trabalhar com soma, né, com adição e subtração de vetores. A gente vai usar a lei dos senos, lei dos cossenos, regra do triângulo, que é essa regra aqui. Não que a gente vai usar tudo, tem exercício que a gente pode usar uma coisa, exercício que a gente não vai. Dependendo do exercício, o que a gente tem em mãos para utilizar é isso. Lei dos senos, lei dos cossenos, regra do triângulo, que é essa aqui, ó. O cálculo da força resultante pode ser obtido através da soma vetorial com a aplicação da regra do triângulo. Se eu tenho esse vetor aqui, ó, Azinho, tá em azul. E aí depois ali, ó, na pontinha do Azinho, eu tenho um vetor B, que é o verde. Esse S aqui é a soma desses dois, é a resultante aqui, a soma dos dois. É A mais B. Então eu pego do início do primeiro vetor e uno até o final do outro vetor. Isso independente de quantas forças eu tiver. Eu tenho a primeira aqui que começa aqui, é o Azinho, está em azul. Aí depois do Azinho eu tenho uma força aplicada Bzinho, que está em verde. O vetor S, que é a soma dos dois, do A e do B, começa na pontinha do primeiro e termina na pontinha do último, na pontinha do segundo. Regra do triângulo. Do paralelogramo é o seguinte: o cálculo da força também pode ser obtido através de uma soma vetorial, que no caso agora é o seguinte, ó. Nesse aqui, eu tinha um vetor que estava daqui até ali no finzinho da seta, e o segundo vetor partia daqui, ó. Partia do finzinho dessa setinha A e vai até o final ali. Aí esse meu S, que é o vetor resultante, vem do começo de A e vai até o final de B. Agora aqui no caso, ó, eu tenho um vetor A que está em rosa, que vermelho aqui, e o B também está no mesmo início de A, ó. É como se fosse o parafuso lá. Tem um objeto aqui, um parafuso, tem uma força aplicada nele aqui e tem uma outra força B aqui. Estão no mesmo ponto. Como que eu faço a soma vetorial desses dois? Eu vou copiar paralelamente o vetor A no final, né, do vetor B, que está aqui, ó. Esse vetor A aqui, ó, que está aqui inclinado, ele vem paralelo e vem aqui, ó, no final de B. O final de B está aqui. E pego o vetor B, copio paralelamente lá na pontinha, lá no final de A. Onde terminou tudo, que é esse ponto, eu uno do início de tudo até lá. Esse é o vetor resultante. Então aqui eu estou num ponto, tem um vetor A aqui em vermelho aplicado nele e tem um vetor B aplicado nele. Regra do paralelogramo, eu copio o vetor A paralelo lá na pontinha de B. E pego o vetor B e copio ele paralelo, ó, paralelo aqui, lá na pontinha de A. Opa, risquei aqui sem querer. E aí a resultante é esse verdinho aqui. Então, paralelogramo por isso, porque formou um paralelogramo. E aí isso aqui, se for enxergar, ó, esse triângulo aqui é a regra do triângulo. Acaba sendo... Porque, ó, se eu copiei paralelo isso aqui, ó, se eu estou copiando paralelo, esse B aqui, ó, ele tá aqui, paralelo. Ó, isso aqui é B. E aí volta no caso anterior lá, ó. Tem um vetor A partir dele tem um B,
uno o começo até o final. Isso aqui é o triângulo. Que é essa regra aqui, ó. Tem um vetor A, terminou o vetor A, começa o B, e aí do início do A até o final do B é a minha resultante. É isso que acontece aqui, ó. Tem esse triângulo aqui, ó. Aí como que eu apliquei o paralelogramo? Tem o A e o B saindo desse ponto. Copio o paralelo A aqui, na pontinha de B. Copio o paralelo B aqui na pontinha de A. E aí a gente uniu, deu esse vetor verde. Esse vetor verde é o vetor resultante. Que aí a gente escreve desse jeito aqui, ó. Vetor resultante A mais B. Vocês viram isso em alguma disciplina? Com o Paulo, talvez? Com o Paulo. Vocês viram? Com o Paulo. Ah, Sim, beleza. professora. Então vocês lembram mais ou menos. Acho que sim, né? Fazendo exercício a gente vai lembrando, né? Sim, professor. Ó, então o que que acontece aqui, ó? Regra do paralelogramo. Copia uma reta paralela ao vetor B e que passa pela extremidade do vetor A. Tá aqui. Esse tracejado aqui. E aqui, reta paralela ao vetor A que passa pela extremidade de B. Tá aqui. E aí a resultante é esse R aqui, que tá em rosa. E aí, nesse caso, a regra do paralelogramo tem praticamente a mesma fórmula aqui da lei dos cossenos, ó. O que muda é esse sinal aqui, que a gente vai ver no exercício que qual que é a diferença de eu utilizar uma ou outra, dá na mesma. Só lembrando do sinal aqui, que aqui regra do paralelogramo é mais, e na lei dos cossenos é menos. O que vai mudar é o ângulo que eu tenho que olhar aqui, ó. Mas aí no exercício eu falo isso aí para vocês de novo. Senão a gente já está com um monte de fórmula aqui. Mas a regra do paralelogramo é praticamente a mesma regra da lei dos cossenos. No exercício agora aqui eu explico para vocês a diferença das duas. Mas dá para usar as duas que vai dar o mesmo resultado. Aí, lembrando só isso aqui, né? Que a gente estava falando de graus aqui. Seno, cosseno. No caso aqui no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. Aqui ele está falando que o cosseno é positivo no primeiro e no quarto. Por quê? Porque o cosseno está aqui no eixo x, né? E aqui no eixo x, ó, tá x positivo daqui até aqui, ó. Então aqui o cosseno é positivo e no segundo e no terceiro o cosseno é negativo. E aí o y tá lá no... O y tá aqui no seno. Ele só escreveu aqui cosseno, mas não quer dizer que o eixo é o cosseno não, viu? Ele só tá falando aqui que o cosseno é positivo no quadrante 1 e 4 e negativo no quadrante 2 e 3. No eixo x eu sempre tenho cosseno, no eixo y eu tenho o seno. Se eu fosse falar então de do seno, no primeiro e no segundo quadrante é positivo, no terceiro e no quarto é negativo. Porque daqui até aqui, né, é positivo de y e daqui para baixo é negativo de y. Então a gente vai trabalhar com seno e cosseno. E aí para a gente entender, ó, a gente tem esse primeiro exercício aqui para fazer. Que aí a gente aplica o que a gente viu até agora, tudo nesse exercício aqui praticamente. Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta por enquanto? Eu posso seguir? Às vezes eu não sei se estou falando rápido. Se eu tiver, vocês me avisam. Pode seguir, professor.
Ó, aqui ele fala o seguinte, ó, o parafuso mostrado na figura está sujeito às forças F1 e F2. Ele quer saber o módulo, ou seja, quantos quilonewtons tem a resultante e a direção. A direção dela é o ângulo que ela faz com o eixo X. Geralmente a gente dá a resposta com relação ao eixo X. A direção que a força faz com o eixo X. Então, por exemplo, ó, vamos começar esse exercício. Ele está resolvido ali na frente, mas vamos tentar pensar junto aqui, ó. Saio desse ponto com uma força F1 e também saio desse ponto com uma força F2. Como que eu aplicaria aqui? Ele quer saber a resultante. Eu posso aplicar a regra do paralelogramo aqui. O que que eu posso fazer? Copiar essa F1. É tão ruim, gente, aqui com essa... Eu tento, mas sai muito ruim. Vou tentar fazer devagar aqui. Ó, eu copio a F1 aqui na pontinha de F2, ó, paralelo. E copio essa F2 lá na pontinha de F1. Minha resultante, então, vai ser essa aqui, ó. É a mesma coisa que eu tirar as duas forças e aplicar só essa, por exemplo. Resultante é isso. Alguém aplicou essa força, outra pessoa aplicou essa, a resultante das duas me dá isso. Essa aqui eu vou chamar de FR, força resultante. Tudo bem? Aí vamos pensar o seguinte, ó. Eu preciso saber ângulo também aqui para resolver. Porque a fórmula me fala que a resultante ao quadrado é igual uma força ao quadrado mais a outra ao quadrado mais duas vezes A vezes B cosseno do ângulo entre o vetor A e o vetor B, que é esse alfa aqui, ó. É o ângulo entre o vetor A e entre o vetor B. Qual que é o ângulo entre o vetor A e entre o vetor B? Ou seja, ó, vetor, desculpa, aqui é o vetor 1, né? O F1. Qual que é esse ângulo todo aqui, ó? Entre F1 e F2. Esse, ó. Começa a desenhar e começa a ficar bagunçado. Falem para mim aí, qual que é esse ângulo? Professor, seria a soma dos dois? Quais, Terceiro. quais dois? É? Não, ó, o ângulo entre essa força que tá aqui, ó, e essa que tá aqui embaixo, aqui, ó. 110, porque é o 30, daí o 90 menos o 10 ali. Isso aí, acho que é 110, né? Porque, ó, É, se 110. aqui é 10, com a horizontal sobrou 80. 80 com 30, 110. Vê se dá para entender aí. É que se eu for começar a rabiscar muito aqui, mas ó, se a força F1 tá 10 graus aqui com o eixo Y, para o eixo X sobrou 80, que é o que o Marco falou. Então o F1 com o eixo X tem 80, mais os 30 para chegar no F2 aqui, ó. Então deu 110. Isso aí mesmo. Se isso é um paralelogramo, essa é a regra do paralelogramo. Se isso é um paralelogramo, se isso aqui é 110, obrigatoriamente tudo isso aqui também é 110, o oposto. Concordam ou não? Tem que ser. Esse quadrilátero aqui, esse paralelogramo aqui, se aqui é 110, o ângulo oposto tem que ser 110. E se deu 110 com 110, deu 220. Quanto que tem que somar os quatro ângulos aqui do paralelogramo? Num triângulo, a soma dos ângulos é 180. Num triângulo. Agora aqui que são quatro ângulos, tem que somar
360. Se eu tenho 110 aqui e 110 aqui, eu tenho 220 graus. Para 360, sobrou 140. 70 graus é esse ângulo e 70 obrigatoriamente é esse aqui. Então, desenhei o paralelogramo aí. Aí eu posso aplicar a fórmula, a regra lá, ó. FR, a resultante ao quadrado, é igual a primeira ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais 2 vezes F1 vezes F2, cosseno do ângulo. Vou chamar de alfa aqui. Esse alfa, que está aqui, ó, é o ângulo entre as duas forças. No caso aqui, então, o nosso alfa é o ângulo entre F1 e F2, que é quanto? Cento e dez. O ângulo entre F1 e F2 é 110. Então, eu venho aqui, ó, força resultante ao quadrado é a primeira ao quadrado, que é 200 ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, que é 300 ao quadrado, mais 2 vezes 200 vezes 300, cosseno de 110. Vocês conseguem fazer essa conta aí para mim? Professora, dá um valor alto? Alto quanto? Não dá muito, não. Ah, deu 88,957. Isso, tá certo. Eu fiz aqui na calculadora, não deu, não. É diferente. É 78.957, ou não sei se é isso que deu, a Lawanda, né? Só que você tem que tirar a raiz, né? Porque tá FR ao quadrado aí, ó. FR ao quadrado vai dar 88.957, vírgula alguma coisa. Tira a raiz. No caso, tem que tirar a raiz de tudo, né? É. Alguém chegou num valor aí?
Pessoal, Quanto que falou que deu na raiz, professor? 88 mil e pouco. 200 ao quadrado mais 300 ao quadrado mais 2 vezes 200 vezes 300 vezes cosseno de 110. 88 mil e pouco. Fiz a raiz, aí deu 298,25. Isso aí. Aqui deu 298,257. Vou pôr 26 aqui. Mas na resposta aqui tá 25 também. O pessoal deu isso? Deu, Douglas? Será? Só que ele não pede só o valor, ele quer saber a direção. Ou seja, ele quer saber um ângulo aqui, ó. Um ângulo que a força faz com o eixo X, por exemplo, aqui, ó. A FR é essa aqui, ó. Que a gente descobriu. Agora ele quer saber um ângulo. A direção. Então, ó, olhando aqui, ó. Vamos tentar olhar o desenho dele aqui, que às vezes está mais fácil. Exatamente o que a gente fez ali, ó. Pegamos o F1. Colocamos paralelo aqui na ponta de F2. E pegamos F2 paralelo lá na ponta de F1. E aí desenhamos a resultante, que é o azul. A gente descobriu que esse ângulo é 110, então esse aqui também tem que ser. Porque é um paralelogramo. E aí sobrou 70 para esse lado e 70 para esse. Aqui ele usou lei dos cossenos, que é praticamente a mesma coisa, só que muda o ângulo que eu uso aqui, ó. Ele imaginou, ele pegou então, ele olhou esse triângulo de baixo. Desenhou aqui. E aí ele usou a lei dos senos, lei dos cossenos, que é o sinal de menos. O que muda é que aí o ângulo é diferente, ó. O ângulo é o ângulo oposto à resultante. Que é quando a gente olha lá a lei dos cossenos, ó. Vou voltar aqui. Tem o lado A, quando eu estou fazendo A ao quadrado é igual a Bzinho ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de alfa. O alfa é o oposto ao A. Quando eu estou fazendo o Bzinho, o beta é o ângulo oposto ao lado B. E quando eu estou fazendo o Czinho, o gama é o ângulo oposto ao lado C aqui. Então, quando eu pego o triângulo aqui, ó, tem a resultante aqui, o oposto é o 70 graus. Aí eu aplico a lei dos cossenos. FR ao quadrado é igual, ó, tô olhando o triângulo, não tô? Esse triângulo aqui é metade do paralelogramo que eu desenhei lá. Ele pegou a metade. Aí ele pegou resultante ao quadrado é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes F1, F2 cosseno de 70. 70 é o ângulo oposto ao FR. Agora, quando eu venho na fórmula essa fórmula aqui, ó, o sinal é mais, e esse ângulo aqui é entre o vetor A e o vetor B. O vetor 1 aqui, o F1 e o F2, que no caso aqui é 110. E tem que dar o mesmo resultado. 298,26. Me colocou 25 aqui. Vocês chegaram nesse valor, pessoal? Eu fiz aqui, deu esse valor certinho. Deu? Deu. Não sei quem tá aí, mas o restante do pessoal deu? Marco, Gabi, Iago.
Sim, professor. E aí, por que que vai dar a mesma coisa? Ó, é aquilo que eu estava falando para vocês lá do... O cosseno de 70 é a mesma coisa que o cosseno de 110, só muda o sinal. Se eu vim aqui, ó, se eu tenho um ângulo de 70 aqui, ó, o 90 graus, vamos supor que o 70 está aqui. O cosseno dele vai estar aqui, no eixo X, ó. Vai ser esse valorzinho aqui. Cosseno. Se eu tenho essa abertura de 70 graus aqui, se eu estou no 180 e eu volto 70 para trás, eu vou cair no 110 aqui, ó. 180 menos 70 é 110. Vai dar o mesmo, só que o sinal contrário. É o que eu estava tentando explicar para vocês, né? Que vocês ficaram com dúvida. Se eu tenho tudo do primeiro quadrante, eu tenho tudo dos outros ângulos. Só muda o sinal. E aí o cosseno de 70 é positivo e o cosseno de 110 é o mesmo valor, só que é negativo. Porque está no segundo quadrante aqui, ó. E aí o que acontece? Mudando o sinal, ó. Aqui tem um menos e aqui vai dar um cosseno positivo. Então vai dar um número aqui menos alguma coisa. Porque eu tenho esse menos e esse cosseno é positivo, certo? Agora, quando eu venho na fórmula que a gente usou aqui, ó, eu tenho um mais, só que esse cosseno é negativo, então vai dar a mesma coisa, vai dar menos. Porque esse cosseno de 110 aqui é menos o cosseno de 70. Então eu coloco mais aqui. Mas, enfim, tanto faz a fórmula que vocês usarem. É praticamente a mesma, só saber essa diferencinha do... Só saber que a gente tem, né, a lei dos cossenos, e tem essa regra do paralelogramo aqui. E aí, quando eu uso a regra do paralelogramo, o ângulo é entre uma força e outra. E quando eu uso a lei dos cossenos, o ângulo é o oposto à resultante. Aqui, ó, o ângulo oposto à resultante. A resultante está aqui, ele usou o oposto aqui, ó, 70 graus. E aí, se vocês fizerem aqui, vai dar 70 também. E a gente fez aí, aliás, vai dar 298,25. E aqui também deu. Só que agora eu quero saber o ângulo. E aí eu consigo saber o ângulo. Porque, ó, eu tenho 70 graus, tem F1, tem F2, tem FR. Quero saber esse alfa aqui. Na verdade não é o alfa, mas ele achou o alfa e aí dá para descobrir. O alfa ele chamou de tudo isso aqui, ó. É que eu não consigo apagar aqui. Ele chamou, olhando esse triângulo de baixo, ele chamou o alfa de tudo isso. Só que eu quero descobrir só isso aqui. Mas se eu descubro tudo, eu consigo saber só isso aqui. Porque eu sei que esse de baixo é 30. É o ângulo entre F2 e o eixo X, que é 30, ó. Ó, 30. Então, 30 mais o pedacinho que eu quero saber que me interessa, ele chamou de alfa. Esse ângulo todo aqui. Então, eu descobrindo o alfa, que é tudo isso, ó, que ele desenhou aqui, ó, alfa, imaginando que a horizontal está aqui, eu tiro os 30, vai sobrar esse pedacinho de cima. E isso é a direção, é o ângulo que a força resultante faz com o eixo X. E aí, para descobrir esse ângulo, eu posso usar a lei dos senos. Um lado está sobre o seno do ângulo oposto, assim como o outro lado está sobre o seno do ângulo oposto. Então, ó, F1 dividido por seno do ângulo oposto ao F1, que é o alfa, que é esse, é o ângulo oposto, é igual. O F2 eu sei, mas o beta eu não sei, eu não me interessa. Eu sei FR e sei 70 graus. FR sobre seno de 70 graus. Quanto que é F1? 200. 200 está para seno de alfa, assim como a resultante, que é 298,26, está para seno de 70. Multiplica em cruz.
Seno de alfa vezes 298,26 é igual a 200 vezes seno de 70. Está multiplicando aqui, passa dividindo. Seno de alfa é 200 seno de 70 por 298,26. Nisso eu chego que alfa é quanto? Façam aí para mim, fazendo favor. No Vila, onde? Tá me ouvindo? Tô. Meu Deus, 0,63. Ah, foi 0,81. O valor do seno ou o valor do ângulo? Me deu o valor do ângulo. Do ângulo? Não, seno. Peraí, vou fazer de novo. Eu quero saber o ângulo aí. O ângulo. 0,63 é o seno. Aí eu quero saber o ângulo. Shift menos 1 lá. O seno dá isso aí mesmo. O seno do ângulo dá 0,63. Qual o ângulo cujo seno é isso aí? 0,63. R$39. Isso aí. 39,06. Aqui eu vou pôr 0,6 porque ele colocou também. Tá. Aqui deu 0,587. Isso, 39,06. Então, todo esse alfa aqui, ó, é 39 e pouco. Só que um pedacinho já é 30. Então, sobrou 9 e pouquinho aqui, ó. Concordam? Ó? 9,06 aqui. Com esses 30, daria o alfa que a gente achou de 39. A resposta que ele quer é esse 9 aqui, ó. Direção. Qual que é a direção? 9,6 graus, com o eixo X positivo. A resultante está aqui assim. Ela é 298,26 newtons e com a horizontal ela faz 9 graus. Certo? Certo. Tudo bem, Elaine? Tudo bem, Gabi? Iago? Marco Tamires? Ó, ele achou aqui os 39,06, tira 30, é aquele pedacinho lá, ele chamou de teto. 9,06. Tá, beleza, Gabi. Qualquer coisa vai perguntando. Mas então, o que que a gente fez? Resumindo, ó. Quero achar a resultante e a direção dela. Peguei a força F1, copiei na pontinha de F2. Peguei F2, copiei na pontinha de F1. Botei minha resultante aqui. Força resultante. Para eu conseguir, então, ó, copiei F1 aqui, esse aqui também é F1. Copiei F2 lá, então isso aqui também é F2, que eu copiei aqui em cima.
Aí a gente tem que olhar os ângulos para entender aqui esse paralelogramo. No caso, ó, se aqui é 10 graus com o eixo Y, sobrou 80 aqui, ó, entre F1 e X. 80 com 30, todo esse ângulo aqui desse lado do paralelogramo é o 110. Se aqui é 110, aqui também é 110 com 110, 220. Para 360, sobrou 140. 70 para cá, 70 para cá. E aí ele olhou isso, ó, o desenho que a gente fez. Ele olhou isso daqui e acabou pegando só o triângulo de baixo. Pegou o triângulo de baixo, por quê? Porque depois interessa para ele saber esse ângulo aqui na resposta, ó. Então ele pega o de baixo para analisar. E aí ele pegou o triângulo aqui. Se eu for aplicar a lei dos senos, o ângulo que eu uso é o oposto à força resultante. Se eu for aplicar a regra do paralelogramo, o sinal vai ser mais lá na fórmula, e é o ângulo entre F1 e F2. Que a gente viu que o ângulo entre F1 e F2 que está aqui é esse 110 graus aqui. Chegamos no valor da resultante. E aí, olhando de novo o triângulo, ele aplicou a lei dos senos. F1 dividido por seno do ângulo oposto, que é alfa, é igual a FR dividido por seno do ângulo oposto, que é 70 graus. Achou o alfa. Só que o alfa é tudo isso aqui nesse triângulo, né? Se aqui já era 30, e tudo deu 39, sobrou 9 aqui. Que é a direção. Geralmente a gente fala com relação ao eixo X positivo. Certo, gente? Aí, ó, tem acho que um próximo aqui resolvido. Acho que tem. Deem uma olhada nesse aqui, ó. Tentem começar só a esboçar, que eu vou ao banheiro rapidinho e já volto, tá? Um minutinho.
Pessoal, ó. Estão me ouvindo, né? Sim. Sim. Ó, esse aqui. Gente, a hora tá passando voando hoje. Meu Deus do céu. Já passou 50 minutos de gravação já. Ó, esse aqui. Duas lanchas, A e B, rebocam um barco de passageiros que se encontra com problemas em seus motores. Sabendo que a força resultante é igual a 30 quilonewtons, ó. Não sei se dá para enxergar bem aí. Tá dando Encontre, pra enxergar assim. encontre a componente na direção AC e BC. Então eu tenho a lancha A e a lancha B. Lancha A, lancha B. Estão rebocando aqui um barco. Só que a resultante, ó, disso é como se estivesse puxando o barco em linha reta aqui em cima da horizontal com 30 quilonewtons. A resultante é essa. Em cima do eixo X aqui, ó, para a esquerda. 30 quilonewtons. O ângulo que a lancha faz ali, a A, ó, com o eixo X, é 30 graus. E que a B faz é 40 graus. Ele quer saber a resultante. Não, a resultante eu tenho, ele quer saber as forças aqui. Da componente A, da lancha A e da lancha B. Acho que ele chamou de força AC, né? Que é aqui, AC, e força BC. Agora, então, ele tem a resultante, tem os ângulos, e ele quer saber as duas forças. Agora aqui tá meio ruim o desenho, não sei se eu vou conseguir fazer aqui em cima. Mas vamos ver aqui, ó. Vou tentar desenhar. Vamos imaginar aqui. Se ficar muito ruim, eu vou pro desenho dele que tá resolvido aqui na frente. Aí fica mais fácil. Tentando desenhar um paralelogramo aqui. Eu fiz, só que eu não sei se tá certo. Marco, eu ia te perguntar se a gente fez isso no ensino médio, se chegou a ver alguma coisa parecida, eu não lembro. Não lembro também se eu vi isso daí. Eu acho que não vi direito. Não, né? Ou é difícil desenhar aqui com essa canetinha. Você aplicou mais a das pontes lá, né? Você não usou muito isso daí. Então eu não lembro direito a nossa disciplina. Tinha um É, monte de coisa. você focou mais mesmo. Tinha metrologia, lembra? Tudo junto na É, um disciplina. monte de coisa junta. Que até o pessoal da sala ficou com medo quando você perguntou se queria mais fácil primeiro ou depois. Ah, é, verdade. Ó, tô tentando aqui, mas tá ruim pra burro. Mas, ó, vou chamar essa força aqui de AC. Então, ó, essa lancha aqui de cima tá puxando com essa força AC. E essa daqui de baixo tá puxando com essa força BC. Então, ó, tem uma força AC que tá aqui dessa lancha aqui, nessa direção. E tem essa força BC dessa outra lancha aqui nessa direção. Aí eu copiei a FAC na pontinha de FBC. E FBC na pontinha de FAC, que aí gerou essa resultante aqui, ó. Já tava, ele falou que a resultante é essa, né? Por isso que eu fiz bater aqui, porque ele já deu a resultante. Então, eu copiei esse FBC aqui paralelo nessa ponta e esse FAC paralelo aqui nessa ponta. E aí, então, ficou. Deixa eu tentar aqui. Bem mais ou menos, gente. É só para vocês entenderem, ó. FAC tá aqui. FBC tá aqui. A resultante tá aqui. Essa resultante é 30 quilonewtons. Essa aqui. Força resultante, 30 quilonewtons. Essa é a FAC. Essa é a FBC. Copiei FAC paralelo aqui. Tracejadinho. Copiei FBC lá.
E aí, se isso aqui, ó, esse ângulo ele falou que é 30 e esse ângulo 40. Então, 70. Se lá é 70, aqui também é o oposto. Aí vai acabar dando os mesmos ângulos, né? Ó, 70 com 70, 140 para 360, 220. Sobrou 110 aqui, 110 aqui. Que é esse desenho bonito agora, ó. Imagina o meu triângulo aqui de cima agora, ó. Esse aqui. Ó, lindo igual. Resultante aqui embaixo, 30 kN. FAC ou CA, tanto faz, tá aqui. Aqueles 30 graus aqui. E aí esse aqui é aquela cópia, né, ó? Porque a outra tá aqui embaixo, né, ó? A força mesmo tá aqui embaixo, a FBC. Copiou o paralelo ali. Então essa aqui tá aqui. Tá dando para entender o desenho? Então copiou o FBC lá, ó. Então o triângulo que ele está olhando é esse, são esses os ângulos. Eu tenho a resultante, tenho todos os ângulos. E ele quer saber FAC e FBC. Como que eu faço? Usei lei dos senos. Isso aí, lei dos senos. Tá certo. Tô olhando o Skype aqui para ver se alguém... Tô olhando no meu celular. Se alguém escreveu alguma coisa. A Laona tirou uns prints aqui, instantâneo. Como que eu aplico lei dos senos aqui? Vocês concordam, pessoal, que dá para usar a lei dos senos? Olha, eu quero que vocês falem para mim se vocês não estiverem entendendo, porque, gente, o semestre todo é isso, hein? Não sei se vocês vão desanimar sabendo disso, que é o semestre todo isso, mas é. É trabalhar com força, com conta aí, com ângulo. Ó, como que eu aplico a lei dos senos aqui? Eu posso falar que FR dividido por seno do oposto ao FR, que é 110. Ó, FR dividido por seno do oposto, que é 110, é igual a FAB, FAC. FAC, CA, tanto faz, dividido por seno do oposto, que é 40, que é igual a FBC dividido por seno do oposto, que é os 30 graus. O oposto ao CB, 30 graus. O oposto ao AC, 40 graus. FR, quanto que deu mesmo? 30, né? Ele deu no exercício que é 30 kN. 30 está para seno de 110. Assim como FAC, que eu quero saber, está para seno de 40. Assim como FBC, que eu quero saber, está para seno de 30. Falem para mim aí quanto que dá o FAC e o FBC, que é a pergunta dele. A minha deu um número meio estranho, eu não sei se tá certo. No FAC deu 20,52 kN. E na FBC deu 15,96 kN. Isso aí, certinho. Tá certo, Marco. Vamos ver se o pessoal vai chegar aí, se vai ter alguma dúvida na conta. Então a gente está trabalhando com força aí, ó, mas está gerando os triângulos aí, tá vendo? Tudo tem a ver com triângulo. O meu bateu também, professor. Bateu? Bateu. 20,52.
e 15,96. 96. 96, é. Beleza. Alguém quer tirar uma foto aí, um instantâneo que fala? Não sei. Eu vou tirar da tela. Ó, deixa eu parar o vídeo aqui.